Olá, professor. Mais uma vez nos juntamos para olhar a realidade informativa, olhamos para lá fora, para as eleições na Grécia em concreto, mas começamos pela realidade cá dentro, uma realidade apresentada por um relatório do Instituto Nacional de Estatística que indica que entre o ano de 2012 e 2013 os portugueses estão mais pobres. Há um aumento de pobreza entre pessoas empregadas, entre reformados também, entre mulheres. Indica também que há uma tendência de um aumento da pobreza entre desempregados, uma tendência que se tem vindo a consolidar. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho vem dizer que este relatório indica números de um passado. Ecos do passado é a expressão que ele utiliza. Eu pergunto-lhe se são de facto ecos do passado, se são um retrato do presente ou ainda daquilo que poderá ser o futuro dos portugueses. Eu acho que o primeiro dado que deve ser relevado é que estes números só podem ser comparados, só podemos saber se estes números estão ultrapassados ou não quando os compararmos com os números relativos ao ano de 2015, ou seja, daqui a um ano. Os dados saem sempre um ano mais tarde e, portanto, só quando nós pudermos ver a relação completa dos anos, por exemplo, desde 2010, ainda antes da nossa assistência económica internacional, durante toda a vigência de 2011 a 2014 e termos os primeiros dados da economia real, do emprego e destes indicadores na época pós-assistência, portanto 2014-15, é que poderemos saber se o Governo tem razão em dizer que são números que pertencem a um passado, felizmente, que já não é o nosso, ou se é a oposição política que tem razão, porque também já vieram esgrimir esses argumentos, lembrando que é um passado que continua e que, portanto, que os indicadores sobre o aumento da exclusão social, sobre o aumento do número de pobres, e já lá vamos a que é que estamos a falar quando falamos em pessoas pobres em Portugal, se esses números são do passado ou se esses números estarão em linha com aquilo que aconteceu em 2014 e que está agora a começar em 2015. De facto, de 2012 em diante, eu aliás, enfim, vi os números e alguns indicadores comparam até com 2009, vou mais atrás. A evolução não tem sido uma evolução simpática. Continuamos com, e o número mágico deste relatório é 19,5, ou seja, 19,5 pessoas em Portugal em risco de serem pobres ou de serem considerados estatisticamente assim. Subiu 1% em relação a 2012, mas agrava-se particularmente, e mais do que 1%, em relação aos jovens, onde subiu 2%, em relação às famílias com filhos a cargo. Ou seja, parece haver um estigma e parece haver uma realidade de famílias com 2 ou mais filhos em que o risco de serem considerados pobres é maior, ou seja, de materialmente não conseguirem satisfazer um dos 9 indicadores com que se medem estas coisas. Aumentou nos idosos, e eu acho que isso é um fruto do desinvestimento que o Estado Social tem tido, quer no complemento solidário para idoso, quer nas políticas que o rendimento social de inserção tinha, ao diminuírem, aumentaram a margem de risco para os idosos. Que os desempregados corram o risco de ficar pobres em 40% não me surpreende. O que talvez é mais assustador é que os empregados, ou seja, pessoas que têm emprego, a taxa de risco neste momento esteja quase a colar aos 11 em cada 100, o que significa que há, por cada, 10 pessoas empregadas, uma delas é pobre ou não tem rendimentos suficientes para assegurar os tais indicadores de conforto material mínimo. E que leitura fazer concretamente desta faixa de empregados, pessoas que estão empregadas, que têm um ordenado, mas que estão em risco de pobreza? É aquela categoria que nós não consideramos ainda oficialmente gente pobre, não falamos deles como marginalizados sociais, como exclusão social, eu diria que é uma miséria envergonhada ou é um empobrecimento que os estratos médios têm vindo a sofrer em Portugal, com os cortes de vencimento, com os cortes de apoios sociais, com o facto tão simples quanto uma família que tenha ordenados, eu diria, médios, e isto levar-nos-ia muito longe saber o que é um ordenado médio, o que é um ordenado de gente rica, uma vez que se considera que 1.500 euros ao mês já é de alguém rico. Ora, vale a pena perguntar como é que um pai e uma mãe, ganhando cada um deles
1.500 euros e tendo, se calhar, 2 filhos ou mais, com despesas de saúde, com despesas de educação, com despesas várias que os miúdos têm, de roupa, de tudo aquilo que é necessário para que a família funcione, renda de casa, contas de luz, de água, etc, etc. Se de facto esses rendimentos tidos como médios são o suficiente para dar, não direi um nível de vida desafogado, mas um nível de vida materialmente mínimo. E o que nós começamos a ver é que, lá está, em famílias com mais filhos a cargo, em famílias de pai único ou de mãe única, que têm filhos a cargo, separados, viúvos, em idosos, ou seja, nos elos mais fracos, ao fim e ao cabo, naqueles elos que são financeiramente mais fracos e onde o Estado Social se calhar não chega, porque é óbvio que o Estado Social tem que apoiar desempregados e não empregados. Mas se calhar haverá empregados que necessitariam tanto de ajuda do Estado Social quanto aqueles que, não tendo emprego, felizmente ainda têm uma rede de auxílio familiar, de auxílio de amigos. Isto são números puros e duros. E o número puro e duro que nos diz é que qualquer coisa como 20% das pessoas são pobres ou correm o sério risco de vir a ser pobres. O que desmente, e era o outro aspecto que eu gostava de salientar, o que desmente a ideia de que a democracia em geral é uma sociedade de bem-estar e de desenvolvimento, porquanto o que os experts que leem estes números nos dizem é que é cada vez mais difícil a uma pessoa pobre deixar de ser pobre. E, portanto, nós estamos a caminhar para uma sociedade de estratificação económica muito forte e imóvel, porquanto o que este relatório também mostra é que a desigualdade de rendimentos é enorme. É qualquer coisa como os 10% mais ricos têm um rendimento 11 vezes superior aos 10% mais pobres. Portanto, um fosso social em que quem por acaso, por doença, por desemprego, por qualquer fator, cai no limiar daquilo a que se considera estatisticamente pobre, tem muita dificuldade, ou tem cada vez mais, em recuperar para o nível de um extrato médio. O relatório indica mesmo que cerca de 42% dos portugueses não conseguiriam assegurar uma despesa inesperada na ordem dos 400 euros. Isto diz muito do dia-a-dia dos portugueses. Diz muito da inexistência de qualquer folga e, infelizmente, e nós sabemos isso, quem tem filhos, quem não tem filhos, uma despesa suplementar é uma coisa que acontece normalmente, ou seja, não é suplementar. Serão talvez raras as famílias ou raros os meses em que, por acidente, por seja o que for, não surge uma despesa extra, uma conta mais elevada, uma questão de saúde, qualquer coisa que faz com que os orçamentos das famílias que são, enfim, muito limitados para fazer face, por exemplo, à carga fiscal que nós temos. A despesa suplementar, às vezes, chama-se uma taxa legal nova. Chama-se IMI, por exemplo, enfim, aquela questão que este ano vai acontecer, em que os tetos máximos fixados para o IMI este ano já não existem. Bastará isso para nós vermos, como eu, aliás, já vi, que a partir de abril, maio, muitas famílias entrarão em incumprimento, mas em incumprimento não por acidente, mas porque o Estado, por uma política fiscal, vai lançar muitas destas famílias em dificuldades maiores. Que consequências perante este quadro? As consequências sociais, algumas o professor já disse, as consequências políticas, se calhar, conheceremos dentro de alguns meses, quando forem as eleições. Isto serve para a luta política, ou seja, estereotipando o governo a dizer estes números não são os números atuais, portanto estamos melhor do que estávamos há 2 anos, até em alguns indicadores poderá ser verdade, mas eu acho que o governo tem que olhar para aquilo que os analistas destes estudos mais salientam, e eu estive a ler alguns este fim de semana, e o que dizem é que o país, em termos sociais, recua para níveis de há 10 anos. E, portanto, talvez o governo não deva comparar apenas com o ano imediatamente anterior, mas deva, se calhar, comparar a 5 anos ou a 10. E parece-me, e não vi negado isso, parece-me que o país hoje está pior do ponto de vista social do que estava há 10 anos atrás. Claro que isto depois abre uma enorme luta, que é saber
qual das cores políticas ou dos governos dos últimos 10 anos tem mais responsabilidade nisto. Se é o PS, porque supostamente foi aquele que levou a dívida pública até à expansão que teve em 2011, se é este governo porque a austeridade que aplicou de facto empobreceu as pessoas. Eu acho que mais do que batalha política, esta é uma daquelas questões, e vamos ter eleições este ano, espero que haja aqui um debate sério, que haja sobretudo um pacto de regime, porque há grandes políticas, e esta é uma delas, a política social, a política educativa, a política de impostos. Há macro questões que têm que ser pensadas para além de saber se está à direita ou se está mais à esquerda. E, portanto, nós temos uma situação social cá em Portugal que tem que ser atendida. Nós temos um português em cada 5 que é pobre, e será tanto mais pobre quanto mais for solteiro, viúvo, divorciado, idoso ou jovem, para dizer o mínimo, exatamente, também. E, portanto, há grupos sociais vulneráveis que merecem uma política de convergência entre as diversas forças e que permita, se não solucionar, porque isso estamos a ser utópicos, como é óbvio, pelo menos minorar estes números, que são indiscutivelmente melhores do que outras realidades. Se comparássemos estes números com países em África e na Ásia, estamos muito bem, mas na União Europeia estamos na cauda. Face a este quadro que foi apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística, quer o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, como também o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota Soares, vieram dizer que, apesar destes números, a coesão social em Portugal não ficou em risco. O professor concorda? A coesão social, no sentido de haver uma ruptura violenta, revolucionária, não parece que de facto esteja em causa. Agora, se nós estivermos atentos aos sinais sociais, à opinião pública, àquilo que se escreve e àquilo que se ouve, a intransigência, a impaciência, a indisposição do eleitorado em geral em relação à política, seja do governo, seja da oposição, é maior. E, portanto, não havendo sinais de ruptura social, e não o há porque, como digo, apesar de tudo, o Estado Social ainda consegue assegurar o mínimo. E socialmente, quer a Igreja, quer instituições não estatais, ainda asseguram, e ainda bem, uma rede de solidariedade, de entreajuda importante. Portanto, não chegámos à atomização social a um grau que nós vemos noutros sítios, mas há que estar atento a isto, porque não havendo ainda ruptura social, digamos que o grau de contentamento social é menor hoje. E se ele puder ser instrumentalizado politicamente para grupos radicais, extremistas, eles surgem. Ainda não surgiram, espero que não surjam, mas é com estes números que os opositores antissistema conseguem ir buscar votos e apoios.